Então é importante a gente lembrar que o álcool hoje em dia é um problema de saúde pública, né? Mais de 11% dos brasileiros têm dependência ao álcool e mais de 3 milhões de pessoas no mundo todo morrem por causas relacionadas ao álcool. Quando a gente está falando de álcool, a gente não está falando só do efeito no indivíduo, a gente está falando no efeito na sociedade como um todo. A gente está falando de mortes no trânsito, violência doméstica, violência de uma maneira geral. A boa parte dos crimes são cometidos porque são permeados pelo álcool. A gente está falando de suicídio. Quando as pessoas se matam, muitas vezes elas consumiram álcool para conseguir levar a cabo aquele ato tão violento. A gente está falando de um impacto muito grande na sociedade e na família de uma maneira geral. De um impacto nas crianças, que são filhas de pessoas que têm problemas com álcool e que vão levar problemas psicológicos ao longo de toda a vida. A gente está falando de pessoas que vão ter dificuldades no relacionamento afetivo e conjugal porque foram filhas ou filhos de pessoas que tiveram problemas com o álcool. Ou seja, vai muito além dos problemas físicos do álcool. Então, os prejuízos do álcool vão muito além daquilo que afeta apenas o indivíduo. A gente sabe que o álcool causa doenças gastrointestinais, causa câncer, causa quadros demenciais, causa depressão, causa ansiedade, mas o álcool é um câncer, de certa forma, que afeta toda a sociedade e vai muito além do impacto que aquilo tem no indivíduo. O álcool impacta o indivíduo, a família, o trabalho, impacta pessoas que não estão diretamente relacionadas com aquele indivíduo à medida em que essas pessoas morrem em acidentes de trânsito causadas pelos indivíduos que bebem. Então o álcool é um problema de saúde pública que precisa ser encarado por toda a sociedade. E eu acredito que a gente não discuta tanto o problema do álcool porque a gente normaliza o uso de álcool na nossa sociedade. A indústria da bebida vende muito e gera bastante dividendos para a sociedade e, de alguma maneira, ela vende a ideia de que beber álcool ou consumir álcool é uma coisa legal. Então a gente precisa começar a questionar isso e quanto mais ações a gente tiver para educar e restringir o uso de álcool e limitar o uso de álcool a determinados contextos, a gente sabe que a gente vai estar salvando vidas. Outras questões importantes que nós devemos levar em consideração também são as políticas de prevenção. Nós devemos falar abertamente a respeito desses assuntos com nossos filhos, com os nossos adolescentes, com os nossos adultos jovens. Essas questões precisam estar presentes nas discussões dentro das escolas e das universidades. Essas informações chegam para essas pessoas de forma distorcida, muitas vezes tendenciosas apenas aos efeitos positivos das drogas e do álcool. Nós devemos ampliar essa discussão para aquilo que de fato corresponde com a realidade. A realidade do álcool e das drogas no mundo é uma realidade triste que leva pessoas, famílias a sofrimento extremo e a perda de controle do próprio comportamento, que nós podemos imaginar a angústia que é uma pessoa que consome álcool e drogas sem conseguir controlar esse consumo, o quanto que isso impacta esse indivíduo nos seus planos de vida, nos seus sonhos, nos seus projetos de futuro. Nós estamos falando aqui mais do que o impacto disso sobre a saúde pública. Nós estamos falando disso, do impacto disso sobre uma vida, sobre uma família, sobre possibilidades que são interrompidas quando esse uso se torna um uso problemático. Vale a pena lembrar que, assim como outros aprendizados, o consumo de álcool e outras drogas tem sim uma solução, existe sim uma esperança para essas famílias e para esses dependentes que se julgam dependentes de álcool e outras drogas, porque a parar de usar ou a recuperação é como qualquer outro processo educacional. Ele começa com informação e passa pela necessidade de uma mudança significativa de estilo de vida, que não acontece do dia para a noite. Assim como a dependência não se instala do dia para a noite, a recuperação é um processo contínuo, que se inicia no pedido de ajuda. Hoje, muito mais do que alguns anos atrás, nós temos disponíveis tecnologias no campo da saúde que se propõem não só a educar esses pacientes para o que é um processo
chamado de recuperação, por exemplo. Mas existe muita vida após as drogas ou após o álcool. Essa mensagem de esperança é uma mensagem que traduz a realidade atual. Nós não precisamos mais tratar os nossos dependentes como pessoas incorrigíveis ou pessoas com caráter doentio. Tudo isso deve ficar para trás. Nós devemos buscar, como seres inteligentes, buscar como seres humanos, pessoas que estamos, todos nós, nos relacionando de alguma forma, aqui, uma mensagem, uma postura de caridade, de aceitação, de entendimento, de que a dependência é uma doença como qualquer outra e que o indivíduo que está hoje doente, amanhã, se receber o tratamento adequado, poderá desfrutar de saúde, bem-estar e felicidade e voltar a contribuir com a família e com a sociedade, quem sabe até mais do que o indivíduo que nunca passou por isso. Então, a mensagem que eu deixo aqui agora é que, desde a espiritualidade até ações específicas de tratamento que passam pelo conhecimento técnico, tudo isso junto deve ser considerado, porque hoje o tratamento é uma realidade possível e os nossos doentes, nossos entes queridos não precisam mais morrer antes de receber a orientação e o apoio da família, da sociedade, das irmandades anônimas, da espiritualidade, das comunidades religiosas, que todos nós, profissionais, unidos, todos nós, seres humanos, unidos, podemos ajudar muito mais do que julgar os nossos pacientes como foi no passado. Para você que consome álcool e está percebendo que isso está tendo um impacto na sua vida, procure ajuda. Uma das maiores dificuldades é o orgulho, é a vaidade de dizer que perdeu o controle. Muitas vezes as pessoas acham que isso é sinônimo de fraqueza. Eu queria que você que estivesse me ouvindo considerasse que identificar um momento na vida em que a gente precisa de ajuda é um sinal de fortaleza, é um sinal de que você é maduro o suficiente para encarar um problema de frente. Então, busque ajuda, admita para si mesmo que o álcool tomou o controle da sua vida e que você não tem tanto controle sobre tudo. E ninguém tem controle sobre tudo. Todo mundo vai precisar de ajuda em algum momento. E ser forte, ser um homem de verdade, por exemplo, é você assumir que existem coisas importantes que você preza e você não vai deixar o álcool arruinar coisas que são tão importantes para você e você é capaz de buscar ajuda. Então pare para pensar nos impactos que o álcool está tendo na sua vida e como a sua vida poderia ser diferente se você conseguisse se livrar dele. E pare para buscar ajuda e pense em alguém que você confie para ser a primeira ponte entre você e o tratamento. Um amigo, um padre, a sua esposa, alguém que pudesse ser uma fonte de inspiração e alguém cuja mão estendida seria algo que você não poderia recusar. E se você tem um familiar que tem problemas com álcool e que não admite esse problema, você pode começar, em momentos em que ele esteja sóbrio, a falar sobre a sua preocupação, sem apontar o dedo, sem julgar, sem elevar o tom de voz, mas abrir o seu coração e dizer: eu estou muito preocupado, porque eu vejo que muitas coisas não estão indo bem na nossa vida. Eu estou preocupado com o impacto que o álcool está tendo na sua vida e na nossa vida. E eu sei que você sempre diz que tem controle, que isso é bobeira, mas eu queria que você me ouvisse, porque eu estou percebendo vários indícios de que as coisas não estão caminhando bem. Você tem chegado tarde ao trabalho, você tem alterado o tom de voz, você tem se recusado a estar com sua família para beber, os seus filhos estão percebendo que tudo que você faz é permeado pelo álcool. E eu queria que você percebesse, se você acha que você mantém controle sobre o álcool, eu queria que você parasse para prestar atenção no que está acontecendo à sua volta e como isso está afetando as pessoas que você ama. Eu queria saber se você está disposto a gente conversar um pouco sobre isso e abrir o seu coração e a gente ter uma conversa de coração para coração, para que a gente possa juntos tentar encontrar uma solução. Eu não sei qual é a solução disso, mas eu acho que a gente precisa começar a conversar a esse respeito e abrir uma porta para a gente pensar em algumas mudanças que a gente pode implementar na nossa vida.